Ok, tá gravando. Então, vamos lá. A aula de hoje são 2 conteúdos. A professora vai cair 2 coisas na prova? Não. A aula de hoje é sobre plano, mas para poder entender plano, a gente precisa entender antes posição relativa de 2 retas. O que são retas concorrentes e o que são retas paralelas. Então, eu vou primeiro dar retas concorrentes e retas paralelas para vocês entenderem, certo? Para depois a gente entrar em plano, tá? Professora, não sei se vocês já viram no Cigar, são vários vídeos para vocês assistirem, né? Não sei se alguém já assistiu. Mas tem lá um vídeo de aula teórica de posição relativa de 2 retas e tem um vídeo de aula prática também de posição relativa de 2 retas. Ah, então não precisa assistir? Precisa. Porque é lá nesse vídeo que eu ensino a vocês a traçarem retas paralelas, certo? Então é nesse vídeo. Então eu preciso que vocês aprendam ele, ok? Então eu preciso que vocês assistam para depois assistir os de plano. Vou aqui iniciar a apresentação. Estão vendo aí? Sim. Vamos lá. Função relativa de 2 retas. Gente, as retas, elas podem ser coplanares. O que são retas coplanares? São retas que estão situadas no mesmo plano de projeção. Então, veja, eu tenho aqui, as retas quando forem coplanares, elas podem ser concorrentes ou paralelas. Então, retas concorrentes é quando elas se cruzam ou se interceptam. E vai ter um ponto em comum para as 2 retas. Então, veja que o ponto I de interseção não é o ponto do bissetor ímpar, tá bom? É um ponto I de interseção. Ele pertence tanto à reta R quanto à reta S, ok? E se as 2 retas estão contidas no plano alfa, então elas são coplanares. Retas paralelas, elas não vão se tocar em momento algum, tá? Então, essas retas são infinitas, o plano também é infinito, então as retas são paralelas, sempre com a mesma distância de um ponto para o outro no mesmo ângulo de inclinação, ok, gente? Então, para a gente aprender a definir plano, vocês precisam entender o que são retas concorrentes coplanares e retas paralelas coplanares, certo? Vamos falar aqui sobre retas não coplanares. O que é que pode ser as retas não coplanares? Elas podem. O que são retas não coplanares, primeiro? São retas contidas em planos diferentes, certo? Elas podem ser reversas ou cruzadas, ou podem ser concorrentes. Retas reversas ou cruzadas é quando um ponto de uma reta pertence ao plano que contém a outra reta. Por exemplo, o ponto P aqui pertence ao plano alfa, que contém a reta R. Elas não se interceptam, não se cruzam. Então, assim são as retas reversas. Retas concorrentes é quando elas se tocam, certo? E vai existir aquele ponto I de interseção. Gente, tanto faz a letra, tá? Pode ser A, B, C, enfim. Enfim, é um ponto que pertence às 2 retas, ok? E as retas contidas em planos paralelos. Então, eu tenho aqui as retas, elas podem ser paralelas ou reversas ou cruzadas. Retas paralelas é que se eu unir esses 2 planos, alfa e alfa 1, tá? Eu unir esses 2 planos, essas retas, elas serão a mesma, ou seja, ficarão contidas, né, situadas uma sobre a outra, a mesma reta. E reversas ou cruzadas, elas não se tocam, mas se eu unir esses 2 planos, elas vão ficar concorrentes, ok? Vamos entender retas concorrentes e retas paralelas coplanares, que é para poder a gente aprender a definir um plano. Retas concorrentes, vamos lá. Eu tenho aqui a minha reta objeto R, projeção horizontal, e a projeção vertical, né? Projeção horizontal R, projeção vertical R'. Tenho aqui minha reta S. Alguém entrou.
Tenho aqui a reta S, certo? Reta S, sua projeção horizontal e sua projeção vertical. Como é que eu sei que elas são retas concorrentes? Porque as retas objetos se cruzam, certo? Em um mesmo plano. Um plano aqui, ó, seria um plano inclinado, que é um plano qualquer, tá? Então, quando elas se cruzam, observe que elas vão ter um ponto I de interseção. Lembrando, não é o ponto bissetor ímpar, tá? Ponto I de interseção. Então, a projeção horizontal do ponto I, que está no plano horizontal, vai estar justamente no cruzamento das duas projeções horizontais das retas R e S. E a projeção vertical do ponto I, que eu chamo de linha, vai estar justamente no cruzamento das duas projeções da reta, as projeções verticais, R' e S', certo? Então, em EPRA, o que é que vai acontecer? Se é um ponto que pertence às duas retas, então o ponto sempre está com suas projeções na mesma linha de chamada. Então, em EPRA, o ponto I, lembrando, não é o ponto bissetor ímpar, tá? O ponto aqui, I de interseção, certo? A projeção horizontal dele vai estar no cruzamento das duas projeções horizontais, R e S. E a projeção vertical dele vai estar no cruzamento das duas projeções verticais, R' e S'. Tudo bem? Entenderam? Sim, professor. Sim. Alguma dúvida? Entenderam retas concorrentes? Eu entendi. Vamos passar para paralela. Esse exemplo aqui foi o exemplo que eu gravei a aula, certo? Que é ensinando a traçar retas concorrentes. Professora, eu preciso ver? Precisa, porque você precisa aprender plano. Então, planos são com retas concorrentes. Então, você precisa aprender essa questão aqui, essa atividade, certo? Assistir lá o vídeo para entender. Agora, vamos lá, retas paralelas. Então, eu tenho minha reta objeto R, sua projeção horizontal e sua projeção vertical. R' e S'. Veja, uma projeção não é paralela à outra, que elas iriam se cruzar. Eu tenho aqui outra reta, reta S, sua projeção horizontal, sua projeção vertical. Como é que eu sei que são retas paralelas? Vejam que as retas objetos R e S são paralelas. Então, as suas duas projeções horizontais são paralelas, ou seja, R paralelo a S, e as suas duas projeções verticais são paralelas, ou seja, R' paralelo a S', certo? Veja, elas não são as quatro paralelas, é apenas R paralela a S, as duas horizontais, e as duas verticais, R' paralelo a S'. Tudo bem? Ok? Ok. Então, existe um exemplo também de retas paralelas. É muito importante que vocês assistam, porque lá ensina a traçar retas paralelas usando os esquadros. Então, para aprender a trabalhar com retas paralelas, precisa usar os dois esquadros. Então, nessa aula que eu ensino como é que se usa os esquadros, tá? Então, assistam essa aula, que ela é muito importante. E para poder aprender plano, tem que saber traçar retas paralelas. Ok? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar não só com uma, mas com duas retas. Vamos agora para plano. Tá vendo aí? Já sim. Pronto, vamos Sim. lá. Vamos lá iniciar plano, certo? Então, vocês entenderam o que são retas concorrentes e o que são retas paralelas. Qual a definição geral de plano? É que três pontos não alinhados determinam um plano. Então, eu tenho aqui ponto objeto A, ponto objeto B e ponto objeto C. E eles são não alinhados. O que é isso? Estão em locais diferentes. As coordenadas de A é diferente da de B, que é diferente da de C. Então, são três pontos não alinhados com as coordenadas diferentes, certo? Ó, um segmento de reta pode ser suspenso por apenas 2 pontos, mas um plano só pode ser mantido na horizontal quando suspenso por pelo menos 3 de seus pontos, ok? Tudo bem? Professor, uma dúvida. No Ah, caso aí, nesses 3 pontos, em um deles vai ocorrer a interseção? isso. Certo.
Isso mesmo. Se forem concorrentes, né? Se forem paralelas, não. Ok? Certo. O que é que pode ser esses 3 pontos? Esses 3 pontos aqui são as definições consequentes. Esses 3 pontos podem ser uma reta e um ponto exterior à reta. Mas se isso ocorrer, eu tiver 3 pontos estão alinhados ou uma reta e um ponto exterior à reta, eu devo imediatamente transformar em 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas. Veja que elas estão concorrentes do ponto C. Certo? Ponto A e ponto B são concorrentes no ponto C, mas ela poderia ser concorrente no ponto A, poderia ser concorrente no ponto B, certo? Não importa. O que importa é que elas são concorrentes. Então, 2 retas concorrentes ou paralelas determinam um plano. Em EPRA, o que é que vai acontecer? Ó? Eu tenho 3 pontos não alinhados, então veja que vão ser pontos com abscissas diferentes, afastamentos diferentes e cotas diferentes, certo? O que é que pode ocorrer com esses pontos? Eu vou transformar em uma reta em um ponto exterior à reta, que Ai, meu Deus. Imediatamente eu preciso transformar em 2 retas concorrentes ou em 2 retas paralelas, certo? Vejam, essas aqui já estão concorrendo no ponto B, certo? O ponto B é o ponto que pertence às 2 retas. E vejam, R paralela a S e R' paralelo a S', certo? Projeções horizontais paralelas, projeções verticais paralelas, ok? Então, aqui é um exemplo bem bom para vocês entenderem o que são retas concorrentes e o que são retas paralelas. Existe uma convenção, né, que planos definidos por 3 pontos não alinhados ou por um ponto e um ponto exterior à reta devem ser imediatamente transformados em planos definidos por 2 retas concorrentes ou paralelas, tá? Então, temos que ter sempre 2 retas concorrentes ou paralelas, tá? Então, se tiver 3 pontos não alinhados ou um ponto e uma reta, eu transformo em concorrentes ou paralelas. Veja que A, B e C são os mesmos pontos, eles têm as mesmas coordenadas, mas eu posso transformá-la em concorrentes ou em paralelas, tanto faz, as duas retas vão definir um plano. O plano que a gente vai estudar é o plano qualquer, certo? É o plano qualquer. O que é um plano qualquer? Plano qualquer é aquele que é oblíquo aos planos de projeção e à linha de terra. Então, veja, o plano alfa, certo? Ele é oblíquo em relação ao plano horizontal, certo? E em relação ao plano vertical, ok? E também em relação à linha de terra, certo? Então, este plano é um plano qualquer. Existem outros diferentes tipos de plano, certo? A gente já viu o plano horizontal, o plano vertical, né? No espaço, é o plano horizontal, o plano vertical. Estamos vendo agora o que é um plano qualquer, e nós já vimos também plano de perfil, né? Todo ponto sempre está contido em um plano de perfil, lembram? Então, nós já vimos 4 tipos de planos. Existem mais outros tipos de plano, certo? Mas aqui na aula a gente vai estudar hoje só plano qualquer, que é o plano mais complexo, que tem mais detalhes que a gente precisa, entendendo ele, consequentemente, entendemos os outros. Como é que eu represento esse plano? Ponto a gente representa a partir das suas projeções, né? A projeção P0, P e P', não é isso? Em EPRA. Reta também através das suas projeções, projeção horizontal e projeção vertical, se for R, R e R', né? E o plano, eu represento a partir de quê? Eu represento o plano a partir dos seus traços, o traço horizontal e o traço vertical. Um plano eu determino a partir de seus traços, certo? Traço horizontal e o traço vertical. O que é esses traços de um plano? Quando 2 planos se cruzam, eu obtenho uma reta, certo? Então, quando o plano alfa atravessa o plano horizontal, eu obtenho uma reta, que eu vou chamar essa reta de traço horizontal.
alfa, π. Ou seja, quando o plano alfa atravessa o plano π, eu encontro o traço horizontal que eu chamo de alfa, π. Quando o plano alfa atravessa o plano vertical, eu encontro o traço vertical, alfa pilinha. Por que alfa pilinha? O encontro do plano alfa com o plano pilinha, certo? Então, um plano qualquer vão ter dois traços, um traço horizontal e um traço vertical. Que como é o plano qualquer, ele é oblíquo em relação ao plano horizontal, o plano vertical além de terra, os seus dois traços vão ser também oblíquos em relação à linha de terra. O ângulo aqui dos dois traços, certo? Em relação à linha de terra, são ângulos oblíquos. Tudo bem? Deu para entender o que é um plano qualquer? E o que são os traços? Deu para entender? Sim. Ok. Vamos entender quais as características de alfa-π e alfa-π'. Olhando aqui para alfa-π, traço horizontal, certo? Qual seria a característica de todos os pontos que pertencem a alfa-π? O que a gente poderia dizer? Quem tem uma ideia? Tem cota zero? Muito bem. Alfa-π, todos os pontos de alfa-π têm cota zero. Observem que, vamos imaginar que aqui eu tenho ponto A, B, C, D e E. Vamos lá, tem 5 pontos aqui. Onde é que está a projeção do ponto na linha de terra? De todos os pontos vai estar na linha de terra. A projeção horizontal vai estar no próprio plano horizontal, né? No próprio ponto objeto. E a projeção vertical desses pontos estaria o quê? Ia para o plano vertical. Então, como está aqui, ó, no plano horizontal, então ela vai para a linha de terra, ok? Só um minutinho. Ah, chegou. Pronto. Ok? Então, todos os pontos que pertencem ao alfa-π, certo? Ao traço horizontal, tem cota zero. Por que a cota zero? Porque a projeção vertical deles está na linha de terra. Então, nem tem valor para cima e nem tem valor para baixo. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu falei, sempre que um ponto pertencer ao plano horizontal, ele tem cota zero. Então, como o traço horizontal alfa-π está todo situado no plano horizontal, então todos os pontos dele têm cota igual a zero. Ok? A alfa-π' vai ter o quê? Todos os pontos vão ter o quê? Alfa-π'. Afastamento igual a zero. Afastamento igual a zero. Por quê? Porque a projeção de todos os pontos que estão, a projeção horizontal de todos os pontos que estão em alfa-π' vai estar na linha de terra, certo? Todos os pontos de alfa-π' apresentam projeção horizontal na linha de terra. Então, nem tem valor para a direita nem para a esquerda. Então, o afastamento é zero, certo? Então, ó, traço horizontal alfa-π é a reta segundo a qual o plano alfa corta o plano π, isto é, o lugar geométrico dos pontos do plano alfa que apresentam cota nula. Ok? Traço vertical alfa-π' é a reta segundo a qual o plano alfa corta o plano π', isto é, o lugar geométrico dos pontos do plano alfa que apresenta afastamento nulo. Certo? Então, traço horizontal alfa-π sempre tem cota nula. E traço vertical alfa-π' sempre tem afastamento nulo, ou seja, zero. Tudo bem? Tem mais essa informação aqui, ó. A interseção entre os traços horizontal e vertical de um plano determina o ponto T sobre a linha de terra. Quem é representado por suas projeções ortogonais T coincidente com T'. Veja, alfa-π e alfa-π' vão se cruzar sempre na linha de terra, certo? Alfa-π e alfa-π' se cruzam sempre na linha de terra. Quando elas se cruzam com a linha de terra, eu encontro o ponto T.
Como o ponto T, o ponto objeto T, está na linha de terra, então a projeção horizontal e a projeção vertical também vão estar na linha de terra. Então, o valor do afastamento e da cota é 0. T vai ter apenas um valor de abscissa. Por isso que diz que o ponto T tem suas projeções T coincidente com T' na linha de terra, ok? Então, alfa-π e alfa-π' sempre vão se cruzar na linha de terra no ponto T, ok? Agora vamos entender as características de um plano. Vamos aplicar isso aqui para plano qualquer, tá? Essa primeira, letra A. Cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra, ou seja, o traço horizontal vai ter sua projeção vertical na linha de terra. Vamos entender aqui. Me diga uma coisa, uma reta tem quantas projeções? Duas. Duas. Se eu tenho dois traços, por que eu não tenho... Por que eu não tenho aí 4 projeções? Porque uma vai ser projetada, tipo, no lugar da outra. Vamos lá, vamos olhar de novo. Vamos olhar aqui para os traços como se eles fossem retas, né? Aliás, eles são retas, né? Mas essas retas são situadas nos planos de projeção. Então, uma reta tem 2 projeções. Se essa reta aqui está situada no plano horizontal, a sua projeção horizontal vai ser o quê? A própria reta. E a projeção vertical dela vai estar onde? Na linha de terra, certo? Então, quando eu for representar em épora, eu represento apenas a projeção horizontal do traço horizontal. A projeção vertical dele vai estar na linha de terra, então eu não preciso representar. O traço vertical, vejam, ele está contido no plano vertical. Então, se ela aqui é uma reta, a sua projeção vertical dele vai ser a própria reta. E a projeção horizontal vai estar onde? Na linha de terra. Então, quando eu represento em épora, eu só represento a projeção vertical do traço vertical, ou seja, o próprio traço, já que são coincidentes. A projeção horizontal do traço vertical está na linha de terra, então eu não preciso representar. Por isso que cada traço de um plano tem sua projeção de nome contrário na linha de terra. Ou seja, projeção horizontal do traço vertical está na linha de terra. Projeção vertical do traço horizontal está na linha de terra. Tudo bem? Ok? Confuso, mas dá para entender. Confuso, mas dá para entender, né? Por isso que aqui a intenção de vocês aprenderem ponto reto e plano é para vocês trabalharem a parte de visão espacial, é vocês olharem e imaginarem, certo? É trabalhar a imaginação de vocês, ok? Aqui, a letra B e a letra C trataria para outros tipos de plano, não para plano qualquer, certo? Mas vamos ver, ó. Todo plano tem pelo menos um traço. Um plano não pode ser simultaneamente paralelo aos 2 planos de projeção. Ou seja, um plano, a gente classifica um plano de acordo com a sua posição no espaço, tá? Então, esse tipo de plano aqui seria plano horizontal, ok? Um paralelo ao outro. Plano horizontal, ele atravessa o espaço apenas cortando o plano vertical. Então, ele só tem o traço vertical, certo? Então, se o plano for paralelo a π, ao plano horizontal, ele só vai ter traço vertical, ou seja, só vai passar o espaço atravessando um plano. Então, só vai ter um traço. Se o plano for paralelo ao plano vertical, certo? Ele vai ter apenas um traço horizontal. Por quê? Porque ele atravessa o espaço cortando apenas o plano horizontal, certo? O nome desse plano aqui eu chamaria de plano frontal. Letra C também é outro tipo de plano. Um plano que passa pela linha de terra, que é o nome desse plano que passa pela linha de terra.
Apresenta traços coincidentes, alfa-π e alfa-π'. Então, alfa-π e alfa-π' são coincidentes com a linha de terra. Então, quando eu vou representar a época desse ponto, eu represento alfa-π e alfa-π' coincidentes com a linha de terra. E aqui, se for um plano paralelo à linha de terra, certo? Os seus traços são paralelos à linha de terra. Então, veja, alfa-π e alfa-π', certo? São paralelos à linha de terra. Mas o que nós estudamos, né? Nós estamos estudando é o plano qualquer. Okay? O que é, mais uma vez, o que é o plano qualquer? É aquele que é oblíquo aos planos de projeção e à linha de terra. Tudo bem, gente? Sim. Então, o ângulo θ1 e θ2, ó, os ângulos aqui são ângulos oblíquos à linha de terra. Gente, existem duas maneiras, certo? Duas maneiras de representar um plano. Eu posso representar um plano a partir dos seus ângulos, ou seja, esses ângulos aqui, θ1 e θ2, ou eu posso representar a partir das retas, concorrentes ou paralelas. Então, existem duas maneiras. Eu gravei as duas aulas para vocês. Por isso que lá tem aula prática plano 1, aula prática plano 2. Eu acho que é assim, 1 e 2. Então, eu gravei uma ensinando a traçar os traços, alfa-π e alfa-π' a partir dos ângulos e gravei outra a partir das retas. Veja, o ângulo θ1 maior que zero, ou seja, se o ângulo for positivo, com o vértice em T coincidente com T', então sempre em T o vértice, na linha de terra, é medido no sentido anti-horário. Então, ângulo positivo, com valor positivo, eu leio no sentido anti-horário. E o ângulo θ2 menor que zero, ou seja, negativo, com vértice em T, na linha de terra, é medido no sentido horário. Então, ângulo positivo, eu leio no sentido anti-horário. E ângulo negativo, eu leio no sentido horário. Gente, esse negócio de ler, é importante vocês assistirem essa aula, que lá eu ensino vocês a usarem o transferidor, certo? Para que o transferidor? Para gravar, para aprender a traçar ângulos, a medir ângulos, certo? Então, nessa aula, vocês vão entender bem direitinho como é que mede os ângulos usando o transferidor, tá? Por isso que não percam, assistam essa aula para poder aprender a usar o transferidor. Depois que eu, né, traço os traços do plano, seja alfa-π, alfa-π', seja ele através das retas ou através do plano, eu vou ensinar ainda para através das retas, só mostrei através dos ângulos, certo? Seja lá como for, eu encontrei os traços do plano. Depois que eu encontro os traços desse plano, eu tenho que aprender a classificar ele. Como é que eu classifico os traços de um plano? Eu classifico os traços de um plano, tá? De acordo com as suas características. Então, traço horizontal alfa-π sempre tem o quê? Traço horizontal sempre tem cota zero, não é isso? Né? Uhum. Traço horizontal sempre tem cota zero. Então, eu classifico ele de acordo com o afastamento, certo? Quando em alfa-π o afastamento está positivo, eu leio sempre abaixo da linha de terra, né? Então, essa parte aqui de alfa-π, que está abaixo da linha de terra, eu classifico como alfa-π anterior, certo? Alfa-π anterior. Significa o quê? Que essa porção aqui do traço horizontal está atravessando o semiplano horizontal anterior. Quando o afastamento é negativo, eu leio acima da linha de terra. Então, essa parte aqui, acima da linha de terra do traço, eu classifico como alfa-π posterior, ou seja, traço horizontal posterior. Significa o quê? Que essa seção aqui, acima da linha de terra, essa parte do traço horizontal, está passando pelo semiplano horizontal posterior. Ok? Agora, o traço vertical. O traço vertical sempre tem o quê?
Cota zero. Cota zero. Muito bem. Traço vertical sempre tem cota zero. Então, eu classifico ele de acordo com o afastamento, certo? Se o afastamento ele for positivo, desculpe, ele sempre tem afastamento zero. Eu classifico ele de acordo com a cota, né? Traço vertical sempre tem afastamento zero. Eu classifico ele de acordo com a cota, tá? Então, quando a cota for positiva, ela é medida acima da linha de terra. Então, quando a alfa-pilinha está acima da linha de terra, vai ser alfa-pilinha superior, ok? Alfa-pilinha superior. Tudo bem? Significa o quê? Que essa parte aqui do traço vertical vai estar passando no semiplano vertical superior, tá? Quando a cota for negativa, eu vou ler ela sempre abaixo da linha de terra. Então, eu vou classificar como alfa-pilinha inferior, tá? Alfa-pilinha inferior. Significa o quê? Que essa parte abaixo da linha de terra do traço vertical está passando no semiplano vertical inferior. Ok, gente? Entenderam a classificação dos traços? Sim. Classificando os traços, o que é que dá para fazer? Dá para mim colocar os diedros que esse plano atravessa. Um plano qualquer sempre vai atravessar os 4 diedros, tá? Então, voltando para cá, ó, vamos lá. Alfa-pilinha superior e alfa-pi anterior. Vai ser que diedro? O espaço entre alfa-pi anterior e alfa-pilinha superior. Vai ser que diedro? Primeiro e quarto. Primeiro diedro aqui, ó. Primeiro diedro. Certo? Primeiro diedro, não é o quarto. O quarto é alfa-pi anterior e alfa-pilinha inferior, ou seja, semiplano horizontal anterior, semiplano vertical inferior. Então, aqui que é o quarto diedro, ok? Se for alfa-pi posterior e alfa-pilinha inferior, vai ser que diedro? O terceiro? Terceiro, muito bem. Alfa-pilinha superior e alfa-pi posterior, vai ser que diedro? Tá faltando só ele. Primeiro, Segundo. quarto, segundo. Segundo diedro. Veja que o primeiro sempre vai ficar ao contrário do terceiro e o segundo sempre ao contrário do quarto, certo? Então, assim a gente vai ter primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Tudo bem? Ok? Dúvidas? Então, depois que encontrar os traços do plano horizontal e vertical, certo? Alfa-pi, alfa-pilinha, tem que classificar os traços, né? Os quatro o traço em 4 porções, tá? E depois colocar os diedros. Agora, vamos entender como é que eu traço um plano a partir das retas. Como é que eu traço os traços do plano a partir das retas? Para a gente entender, eu tenho que entender quando é que a pertinência de uma reta em um plano, ou seja, quando é que uma reta pertence ao plano. Então, vamos lá. Eu tenho o plano alfa e aqui a reta R. Por que, que a reta R pertence ao plano alfa? Uma reta pertence ao plano quando dois quaisquer de seus pontos determinam pertencem ao plano. Vocês lembram que para mim determinar uma reta eu preciso saber apenas 2 pontos. E para mim determinar um plano eu preciso saber pelo menos 3. Então, quando tem pelo menos 3 pontos, certo? Eu determino o plano. Ok? Toda reta concorrente com outras duas retas concorrentes de um plano em pontos distintos pertence ao plano. Por exemplo, eu tenho minha reta objeto R e minha reta objeto S. São retas concorrentes, né? Lembram do ponto I de interseção, lembram? Por que, que a reta T pertence? Porque a reta T está concorrendo com a reta S no ponto A e com a reta R no ponto B. Então, a reta T também pertence ao plano.
Se o plano for definido por retas paralelas e toda reta concorrente com outras duas retas paralelas de um plano em pontos distintos pertence ao plano. Então, veja, esse plano está sendo definido pela reta RS, que são paralelas. Por que a reta T pertence? Porque ela está concorrendo com a reta S no ponto A e com a reta R no ponto B. Tudo bem? Vamos agora para a definição mais importante, certo? Quando uma reta tem seus traços horizontal e vertical situados respectivamente nos traços horizontal e vertical do plano, esta reta pertence ao plano, ou seja, como é que eu sei que essa reta R pertence a alfa? Porque o traço horizontal, lembra da aula passada? Traço horizontal, traço H e traço vertical, traço V, né? O ponto H e o ponto V. O traço horizontal da reta R pertence, está situada no traço horizontal do plano, ou seja, o traço H está situado em alfa π. E o traço vertical da reta, o traço V, está situado no traço vertical do plano, que eu chamo de alfa π', certo? Então, por que eu sei que essa reta R pertence ao plano? Porque seu traço horizontal está situado em alfa π e seu traço vertical está situado em alfa π'. E se o plano for definido por retas paralelas ou retas concorrentes, a mesma coisa deve acontecer. Quantas retas existirem nesse plano, se eles podem ter infinitas retas em um plano, certo? Em diferentes posições. Mas se o traço horizontal da reta pertence ao traço horizontal do plano e o traço vertical da reta pertence ao traço vertical do plano, estas retas pertencem a este plano. Então, como é que eu vou traçar alfa π', ou seja, traço horizontal e vertical a partir das retas? A partir dos traços dela, ou seja, do traço horizontal e do traço vertical. Então, eu vou fazer primeiro, colocar minhas retas em épron, encontro o traço horizontal das duas retas, vejo aqui, ó, tá, H da reta R e H da reta S, tá? Por ele vai passar alfa π, ou seja, o traço horizontal. Enquanto o traço V das duas retas, V' da reta R, V' da reta S, e por ele vai passar o traço vertical da reta alfa π', certo? Então, é assim que a gente vai encontrar alfa π', ou seja, os traços do plano qualquer, a partir das retas. Como? Colocando as retas em épron, encontrando o traço horizontal das duas retas e o traço vertical das duas retas. Pelos traços horizontais das retas, vai passar o traço horizontal do plano, alfa π. Pelos traços verticais das retas, né, o traço V, vai passar o traço vertical do plano, que eu chamo de alfa π'. Tudo bem? Entenderam? Sim, professor. Essa questão aqui, questão 1, é aprendendo a traçar, tá, um plano a partir dos pontos, né, das retas. Vejam, dado o plano alfa, definido pelos pontos A, B e C, definidos pelas retas AB, reta R, e BC, reta S. Então, são retas concorrentes ou paralelas? O que vocês acham? Concorrentes. Só um minutinho aqui que entrou uma pessoa. AB vai ser a reta R, BC vai ter reta S. Então, eles são concorrentes em que ponto? No ponto B. No ponto B, porque o ponto B pertence às duas retas, certo? O ponto B pertence às duas retas. Então, a questão foi a partir de retas concorrentes. Eu vou colocar agora, tá, a tarefa com retas paralelas, para vocês aprenderem a fazer. Professor, eu não sei traçar retas paralelas. Assistam lá a questão, certo? De retas paralelas, tá? Que vocês vão entender e vão saber fazer. Mas vocês vão colocar esses mesmos 3 pontos, A, B e C em épron, são os mesmos pontos. Aí vão fazer AB, certo? E vão fazer
Aí AB vai ser reta R, então vai fazer R, R'. Aí vão fazer S paralelo a R passando por C e R' paralelo a S' passando por C', certo? Então é bem simples, bem fácil. Depois encontra os traços, depois encontra os traços da reta, depois encontra os traços do plano. A segunda questão foi essa daí, certo? Que é para aprender a traçar os traços do plano a partir dos ângulos. Então, ficou alfa-π' negativo, menos 30, e alfa-π positivo, 45 graus. Então, lá eu ensino a fazer isso com o transferidor e também com o esquadro, lá na aula, certo? Né? Que eu gravei essa questão aí. Ok, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Vão ser quantas tarefas essa semana, professor? Vão ser quantas? Vão ser 2 tarefas. Cada uma vai valer um ponto. A de ponto vale um ponto, serão 2 de retas, cada um vale um ponto, e vão ser 2 de planos, cada um valendo um ponto. E a prova, segunda-feira, vai ser valendo 5 pontos. Gente, se vocês não estiverem entendendo, certo? Tem que voltar para assistir as aulas. Só aprende plano quem aprendeu reta, só aprende reta quem aprendeu ponto. Então, quem está fazendo aí, colando pelo colega, tentando fazer igual, não vai conseguir. Quando chegar na hora da prova, não vai adiantar vocês tentarem colar, certo? Vocês não vão conseguir, é mais complicado, tá? E vocês têm menos tempo. Então, é importante que vocês estudem e aprendam. Tudo bem? Pode falar, Valéria. Professora, me tire só uma dúvida. No caso, quando a gente estava fazendo a representação em épora, no caso dessa atividade anterior, os dados de abscissa, afastamento e cota, eles têm que serem igual ou, tipo, cada um vai ter um valor porque vai variar de acordo com o O ponto? que acontece? Eu faço tipo um gabarito, eu respondo a questão aqui com a maior precisão possível, certo? E aí, o que acontece? Cada um vai fazer a sua questão, se fizer mesmo, né? Direitinho. Sim. E aí, na hora de traçar a reta, vamos supor, na hora de traçar o ponto A e B, né? De traçar a projeção horizontal A e B, desvia um pouquinho do ponto. Ou entre a linha e B', desvia um pouquinho. Quando eu chego para encontrar os traços, pode dar uma pequena diferença entre um e outro. Então, Sim. o que é que eu faço? Eu considero sempre 2 milímetros para mais ou 2 milímetros para menos. Por exemplo, vamos supor que a cota de um ponto lá, a cota do traço I deu 2,5, 2,6, por exemplo, certo? No meu gabarito. E aí você fez sua questão e deu 2,8, eu considero. Vitor fez e deu 2,4, eu considero. Ou seja, eu considero 2 milímetros para mais ou para menos. No Entendi. ponto T, certo? No ponto T, a variação é maior, aqui em plano. Então, eu considero 1 centímetro para mais, 1 centímetro para menos. Por que a variação é maior? Porque existe muita coisa até chegar no ponto T, né? Às vezes, um acúmulozinho de erro que vai acumulando, dá uma alteração maior no ponto T. Então, o ponto T eu considero 1 centímetro para mais, 1 centímetro a menos, ok? Entendi, porque quando eu fiz os pontos, quando eu fui traçar a reta, aí, tipo assim, dava uma pequena diferençazinha de Para os valor. colegas, né? Isso, porque eu fui comparar com alguns colegas para saber se eu estava fazendo certo, né? Aí eu notei, assim, alguns centímetros de diferença. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que ela vai conseguir, assim, se tiver igual dela? Milímetros, né? Isso, exato. Pronto. Mas estava certo, era só... Eu já considero uma variaçãozinha por causa disso, porque por causa do erro. Acontece muito esse erro, porque às vezes, quando vocês vão botar o ponto em épra, vocês não colocam só um pontinho, faz uma bola do tamanho do mundo. Isso. Nas projeções. Aí acaba que fica uma variação, como o ponto fica maior, a variação ocorre maior na hora de traçar a reta. Acaba
em erros, entendeu? Então, quanto mais preciso for no encontro, o ponto ser no encontro das duas linhas, por isso que eu acho bom usar o papel milimetrado, certo? Porque você vê exatamente onde é o ponto, né? Mais próximo possível, porque ele é milimetrado, mais próximo fica do gabarito. Ok? Ok, obrigada. Mais alguém quer fazer pergunta? Não? Então, lembrem-se, assistam os vídeos, quem não assistiu, eu vou já cadastrar as tarefas, certo? Esse vídeo aqui vai ser processado ainda para me colocar ele no SIGA. Assistam, façam logo as tarefas, comecem a estudar para a prova, certo? Que a prova vai ser terça-feira, de 1h da tarde eu coloco, e vocês têm até a terça-feira da outra semana, desculpe, até a quarta-feira, 24 horas, para entregar a prova. Certo? 24 horas para entregar a prova. E eu não aceito prova por e-mail, tem que ser pelo SIGA. Ok? Só se der um problema mesmo. Um dia o SIGA não estiver funcionando. Tudo bem, gente? Ok. Alguém quer fazer mais pergunta? A prova, professora, a prova é igual aos exercícios, certo? Vai mudar só os valores, né? Vão ser questões muito parecidas. E vocês têm que também assinar, também colocar a data antes de tirar a foto para me enviar. Certo? Assinar de caneta sempre. Mas eu vou botar essa observação lá na prova. Alguma pergunta mais ou não? Não? Então todos tenham uma boa tarde. Tá bom, gente? Qualquer dúvida. Uma informação. A monitoria. Essa semana, até sexta-feira, sai o resultado da monitoria. A gente já tem 12 pessoas inscritas. Então, nós vamos ter um monitor. Tá? Nós vamos ter um monitor. Que, infelizmente, não vai dar tempo para tirar dúvida para a primeira prova, mas para a segunda e terceira vai dar tempo. Ok? Então, não esqueçam, certo? De enviar, ou não esqueçam, não esqueçam de estudar para a prova. Eu já estou misturando aqui as informações. Certo? Tudo bem? Professora, o prazo das atividades dessa semana também é até sábado? É sábado, é. É sim. Coloca Vai ser 2 atividades essa semana também. também. Uma de planos através dos ângulos, outra através das retas. Retas paralelas, vai ser. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Gente, quando vocês forem assistir os vídeos das aulas práticas, não esqueçam. Vão fazendo já lá junto comigo. Vão dando pausa e fazendo a questão, certo? Para na hora de praticar não ter dúvida. Porque às vezes só assistindo é fácil, mas quando você para fazer, tem uma dificuldade maior. Valeu, gente. Então, tenham todos boa tarde. Até. No caso, a gente só se vê daqui a 15 dias. Próxima semana é só a prova. Tchau, boa tarde. Boa tarde.